Faça um favor a si mesmo. Crie meios para permanecer na verdade. Essa é uma frase que eu ouvi num desses recortes pequenos de uma pregação, nesse caso da missionária Edmeia Williams. Se você não conhece, faça outro favor a si mesmo e vá buscar conhecer quem é essa missionária, uma pregadora excepcional, realmente erguida por Cristo para essa geração. E esse aqui é um desses meios. Ela diz nesse recorte que o mundo faz de tudo para nos tirar da verdade, que é a Bíblia. E a própria Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. É assim que a gente se liberta das amarras desse mundo, conhecendo e permanecendo na verdade que é Cristo. Nós temos feito esse estudo bíblico. Todos os dias eu leio um capítulo apenas, muito raramente eu leio 2, porque o nosso propósito principal é estudar, sair desse momento de estudo com a satisfação de ter entendido, compreendido, absorvido a mensagem e o conhecimento. Hoje nós estamos entrando no capítulo 8 de Mateus. No capítulo 7, versículo 28 e 29 encerra assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, durante o Sermão do Monte, Jesus ressaltou sua autoridade como um mestre, como alguém que ensina. E agora ele vai começar a mostrar a sua autoridade sobre todas as coisas, sobre as coisas físicas, né? Então ele vai promover curas, sobre as coisas espirituais, quando ele faz a libertação dos endemoniados, sobre as coisas físicas, quando ele permite aos demônios entrarem nos porcos. Então é um capítulo que vem para ressaltar a autoridade soberana de Jesus na terra. Ele demonstra ser o próprio Deus na terra. Então vamos lá à leitura? Vamos começar a leitura, depois a gente lê a explicação dessa Bíblia, que é uma Bíblia de estudo esquematizada. Depois eu faço as minhas anotações com as minhas próprias palavras e a gente lê para fechar como um resumo de todo o nosso estudo do dia. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e traz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. A cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. Gente, vou voltar, continuar a ler, fazer a leitura. Hoje tive que voltar agora, já estou à tarde, no período da tarde, refazendo o devocional só para filmar com vocês, porque mais uma vez o meu celular ele desliga, às vezes, tipo, tocou um alarme, alguma coisa, ele desliga e às vezes eu não percebo, continuo fazendo o devocional como se ele estivesse filmando e não filmou. E hoje foi luta, já tentei gravar, é a terceira vez que eu estou tentando gravar. Tem dias que a batalha é grande para fazer os vídeos, então, por favor, deixe o seu curtir se você estiver gostando desse conteúdo. Retribua o trabalho que dá para todos os criadores de conteúdo que você assiste, que acrescentam alguma coisa para você. Hoje, então, eu vou voltar agora à leitura, vou ler de novo aqui a cura do criado de um centurião, que eu vi que foi mais ou menos aonde parou a outra filmagem. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Como eu já fiz o devocional na parte da manhã,
eu vou comentando trecho a trecho do capítulo, então, em vez de fazer essa leitura do estudo dessa Bíblia. Nesse trecho, a gente vê um centurião, que é um homem que reconhece a cadeia de um exército, né? A cadeia de comandos de um exército. Então, ele diz, eu estou sujeito a comandos e eu também comando os meus soldados. E eu sei que a gente, para ter autoridade sobre eles, a gente não precisa estar presente. Então, ele reconhece a autoridade de Jesus sobre aquela situação. Ele já havia visto, né, milagres que Jesus havia feito, inclusive antes um pouquinho, tinha efetuado a cura de um leproso. E o destaque é que ele não era um judeu, né? Então Jesus coloca, em verdade vos digo que nem em Israel eu achei uma fé como esta. Isso chama a nossa atenção para uma coisa. Às vezes a gente lê esse texto pensando lá nos judeus daquela época, como se Jesus estivesse dando esse recado apenas para eles. Mas se nós hoje nos vemos como o Israel de Deus, esse recado também é para nós. Muitas vezes pessoas que nós achamos que estão dentro da autoridade de Deus, que estão no nosso meio, pode ser até nós mesmos, ainda não entenderam a autoridade de Jesus, ainda não desenvolveram sua fé, enquanto que pessoas que estão fora do nosso arraial, fora do nosso meio, do nosso povo, que a gente julga como pessoas que não servem a Deus, essas já reconheceram a autoridade de Cristo sobre a vida delas. Então não cabe a nós julgar, que é uma coisa que nós estudamos, inclusive, um pouquinho antes, né? Acho que foi no de ontem, né? Da trave nos olhos. Isso aí, juízo temerário. Vamos à frente, então. A cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Então a sogra de Pedro não passou a servi-lo porque foi curada. Ao contrário, porque ela foi curada, ela pôde agora, então, servi-lo. Isso nos remete a nós também. A gente não obedece a Deus, não cumpre os mandamentos de Deus para sermos curados. É ao contrário, a gente faz isso porque fomos curados. Muitas outras curas. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, meramente com a palavra, expeliu os demônios e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Isaías disse isso aqui: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, ou as nossas dores, depende da tradução que você estiver usando. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro ir sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Jesus vem então de muitas curas, diz aqui que ele realizou diversas curas em diversas áreas, expeliu demônios, curou todos os que estavam doentes só com as palavras. E logo a seguir, Jesus percebe que a multidão começa a se aglomerar, uma grande multidão, e era hora de filtrar aquela multidão, de tirar dali quem realmente estava entendendo o propósito de toda aquela manifestação de Cristo, que estava com o coração aberto para receber o reino. E aqueles que não, aqueles que estavam ali meramente por interesse, pelo interesse da cura física, pelo interesse do alimento físico, pelo que Jesus estava fazendo por eles. Então Jesus diz para os seus discípulos: vamos passar para outra margem, para se afastar daquela multidão. E aí aparecem dois personagens, um dizendo que vai segui-lo aonde ele for, e Jesus já entendendo que ele ainda era preso às coisas dessa terra, já filtra logo ali e diz a ele: você acha que você pode me seguir? As raposas têm, né, sua toca, as aves têm ninhos, mas eu não tenho aonde dormir. Você não vai ter conforto, não é fácil me seguir, você não vai ter luxo por me seguir. Se é isso que você está esperando, nem precisa vir. E aí logo depois vem um outro jovem também, né, que diz: deixa eu ir sepultar meu pai. Jesus, aquele jovem provavelmente não estava falando de um pai que acabou de morrer, que ele queria ir no velório só. Ele estava falando de viver a vida dele, deixar tudo organizado para então, lá no futuro, quem sabe,
ele vir a seguir a Jesus. E Jesus já corta também, deixando claro que a gente tem que saber quais são as nossas prioridades, e a nossa prioridade são as coisas do céu, são as coisas do reino. Ele diz: deixa os mortos sepultarem os próprios mortos. Quero te entregar a vida. O que Jesus queria entregar para aquele rapaz era a vida, e ele estava preso na morte, estava preso no que era terreno. Seguindo, Jesus acalma uma tempestade, versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Gente, são muitos ensinamentos que cada passagem dessa traz, mas a gente não tem como aprofundar todos eles. Então, eu vou destacar aqui o fato de que Jesus ali, ele estava repetindo um fato que só aconteceu lá no Antigo Testamento com o povo de Israel, que foi quando Deus manipulou o mar, né? Deus ordenou que o mar se abrisse e o mar só se fechou novamente quando novamente Deus ordenou. E aqui Jesus também manifesta seu poder sobre a natureza, demonstrando claramente que ele era Deus na terra. E ele vem falar também da fé dos discípulos ali, né? Que eles mesmos poderiam ter repreendido, eles poderiam ter lidado com aquela situação, mas eles não tiveram coragem, não tiveram fé suficiente para lidar com aquela situação sem precisar despertar o mestre. A cura de 2 endemoniados gadarenos, versículo 28. Tendo eles chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó filhos de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andavam pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Eu quis até, gente, nesse trecho, dar uma olhada nos textos correlatos, né, de Marcos e de Lucas, para ver como que essa história estava sendo contada. Vi que tem alguns detalhes a mais em Marcos, Lucas é mais sucinto, mas o interessante é que às vezes a gente olha essa passagem e pergunta assim, mas por que que Jesus deixou os demônios entrarem nos porcos? Por que que Jesus deu ouvido aos demônios? Ainda em Marcos diz que Jesus perguntou qual era o nome daquele demônio, qual é o seu nome, e ele respondeu Legião, porque somos muitos. E há uma dúvida que sempre surge, né? Por que que Jesus deixou eles entrarem nos porcos? E eu fui pesquisar o porquê disso. E o que eu entendi é que Jesus, ali, ele quis que aquele sinal se tornasse notório. Jesus podia simplesmente expulsar os demônios e não permitir que eles entrassem nos porcos. Mas aí não seria algo que seria tão falado. Tanto que os porqueiros, quando vem aquela manifestação dos porcos se jogando no mar, eles saem correndo, eles não se dão ao trabalho de verificar. Eu olhei os três... Ixi, virou um trava-língua. Olhei os 3 textos para verificar qual tinha sido a reação dos porqueiros, e nenhum deles foi observar como estavam os 2 endemoniados, ex-endemoniados, né? Todos eles, quando viram os porcos se precipitando, foram correndo à cidade contar o que tinha acontecido. Então, esse evento tomou proporções justamente porque Jesus permitiu aos demônios entrarem nessa manada de porcos. Aí a gente vê também a autoridade de Jesus sobre os demônios. Que eles perguntam: você vem nos atormentar antes do tempo? Então, deixa claro que os demônios, até eles já sabem que vai chegar o tempo da tormenta deles, o tempo em que
que é o tempo da volta de Cristo, né? O tempo que esse reinado de Satanás sobre a terra vai passar. E eles perguntam, mas ainda não chegou o tempo, vai ser agora? Você vai vir agora atormentar a gente? Ainda não chegou o tempo? Como que eles não sabiam que ainda não chegou no tempo? Porque Cristo ainda não havia morrido, né? A gente sabia que aquela profecia, todos sabiam que aquela profecia ia se cumprir. A partir dali já ninguém sabia mais qual seria o tempo de Deus. Mas fica claro que Jesus tem poder sobre o mundo espiritual, que os demônios não fazem nada sem autorização de Cristo. Ali foi feito um sinal bastante notório que muitas pessoas ouviriam falar, muito mais do que se simplesmente ele curasse aqueles dois ali, seria só mais 2 curas no meio de tantas que ele já teria feito. E também chama muito a nossa atenção para a valorização que nós damos para a vida humana. O povo daquela cidade, quando viu a morte dos porcos, ele teve a oportunidade de colocar ali numa balança a vida humana e a perda financeira que eles tiveram. E para eles pesou muito mais essa perda financeira, o custo que eles tiveram com a perda dos porcos, do que a restauração de 2 homens da cidade, que foram restituídos à sociedade. E quantas vezes nós temos feito isso, pesado numa balança, e nossas finanças e os custos das perdas pesam mais do que o que nós ganhamos. O custo de servir a Cristo às vezes pesa mais do que a alegria da salvação. E aí a gente vê como que são deturpadas as nossas escolhas quando a gente não tem Cristo à nossa frente nos guiando. Eu vou dar uma olhada agora, gente, aqui na explicação dessa Bíblia que a gente sempre usa, só para ver se tem alguma coisa diferente disso que eu falei, para não ficar nada de fora. Confiando em Jesus. Vou ler essa explicação que ele dá aqui entre os versículos 23 a 27. Controlando os elementos. Jesus não fica se exibindo. Seja na história dos evangelhos ou na história da nossa própria vida, Jesus, o Deus encarnado, simplesmente responde às nossas necessidades e usa o poder e majestade que são intrínsecos à sua natureza. Foi isso que aconteceu quando ele acalmou a tempestade que ameaçava a vida dos discípulos. Quando Jesus falou com o vento e com as ondas, com os demônios e enfermidades, todos o obedeceram. Os discípulos ficaram maravilhados com razão e perguntavam: quem é esse? Qual resposta é correta? Certifique-se de que você saiba a resposta. Certifique-se de permanecer em humilde submissão ao único diante de quem toda a criação se ajoelha. E isso faz muito link com a abertura desse vídeo, né? Quando a gente falou de permanecer na verdade. É isso aqui. Certificar-se de permanecer em humilde submissão ao único diante de quem toda a criação se ajoelha. Gente, então eu já fiz as minhas anotações, porque, como eu disse, eu estou regravando. Então eu vou só ler agora o que eu já havia anotado hoje de manhã. Mateus 8. Este capítulo está diretamente ligado ao Sermão do Monte. Jesus desce do monte e passa a demonstrar que sua autoridade não era só intelectual, ele também detinha toda a autoridade sobre o mundo físico e espiritual, seja sobre os elementos da natureza, sobre a saúde ou o corpo do homem, e sobre os espíritos imundos. Todos os seus atos tinham intenções e ensinamentos. Jesus filtra os verdadeiros discípulos, trata seus 12 discípulos em sua fé durante a tempestade e demonstra seu grande poder por onde passa. Era momento de se mostrar ao mundo. E é isso, Jesus estava no momento do seu ministério de marcar presença nesse mundo. E por isso ele realmente realizava grandes feitos naquele momento. Acabou aquela fase do vai, não fale, não conte para ninguém. Agora era para todo mundo ver que ele era realmente o Filho de Deus, para que isso ficasse registrado pela história, para que todos nós hoje tivéssemos a oportunidade de ouvir do grande amor dele por nós. Que lindo, que capítulo lindo. A gente vai vendo essa ligação entre um capítulo e outro, a gente vai percebendo a unidade que a Bíblia tem, né? E isso vai fazendo todo sentido na nossa mente, no nosso coração, é claro, direcionados pelo Espírito Santo. Então, agora o que eu convido vocês é a continuarmos em oração,
fortalecendo o nosso relacionamento com Deus, pedindo orientação ao Espírito Santo, pedindo que Ele abra os nossos olhos para enxergar e nos manter nas suas verdades. Tenha um ótimo dia, que o Senhor abençoe a todos.